Eu tinha acabado de ser nomeada a nova CEO da empresa, mas ninguém sabia disso ainda. E o que aconteceu naquela manhã me fez questionar tudo sobre como as pessoas julgam umas às outras. Porque quando cheguei no prédio, de roupa de academia, suada e com o cabelo preso, o segurança me barrou na entrada principal como se eu fosse uma criminosa. Deixa eu te contar desde o começo. Eu tinha passado os últimos 6 meses em negociações secretas com o conselho. Eram reuniões virtuais, documentos confidenciais, ligações tarde da noite. Ninguém na empresa sabia que eu seria a próxima CEO. Nem mesmo minha família sabia direito o que estava acontecendo. Na manhã da minha primeira reunião geral como líder, eu acordei às 5 da manhã. Eu estava nervosa demais para dormir de qualquer jeito. Decidi ir para a academia antes do evento para aliviar a ansiedade. Fiz 1 hora de treino pesado, voltei para casa, tomei banho e escolhi meu melhor terno. Mas aí percebi que tinha esquecido meus documentos importantes no carro, que estava estacionado perto da academia. Olhei o relógio. Ainda tinha tempo. Então fiz uma escolha que mudaria todo o rumo daquele dia. Em vez de perder tempo trocando de roupa de novo, vesti uma calça de moletom e uma camiseta básica. Joguei o terno numa sacola e saí correndo. Meu plano era buscar os documentos, voltar para o prédio, usar o banheiro executivo do 12º andar para me trocar e descer para a reunião impecável. Simples, rápido, eficiente. Quando cheguei no prédio da empresa, eram 7h45 da manhã. A reunião começaria às 9. Tempo de sobra. Segurei minha sacola com o terno e caminhei direto para a entrada principal, aquela com portas de vidro enormes e o logo da empresa brilhando. Foi aí que ele apareceu, o segurança. Um homem grande, de uns 40 e poucos anos, uniforme impecável. Ele se posicionou na minha frente com a mão levantada, me impedindo de passar. Esse prédio é só para executivos. A entrada de serviço é lá atrás, ele falou, apontando para os fundos do prédio. O tom dele não era neutro, era condescendente. Eu senti meu estômago revirar, mas mantive a calma. Eu trabalho aqui, eu respondi, tentando passar. Ele deu um passo para o lado, bloqueando o meu caminho de novo. Claro que você trabalha. E eu sou o presidente da República, ele disse. E então fez algo que me deixou com raiva de verdade. Ele riu. Uma risada alta, debochada. E o pior, outros funcionários que estavam passando pela entrada também riram. Como se aquilo fosse a coisa mais engraçada do mundo. Uma mulher de moletom tentando entrar pela porta principal. Hilário, não é mesmo? Eu senti meu rosto esquentar. Cada fibra do meu corpo queria gritar com aquele homem, puxar meu contrato do RH e esfregar na cara dele quem eu era. Mas aí eu respirei fundo, muito fundo, e pensei nas próximas 3 horas. Eu pensaria na reunião, nos 500 funcionários que estariam lá, no discurso que eu tinha preparado. E então, tomei uma decisão. Tudo bem, eu disse calmamente. Vou usar a entrada de serviço. O segurança pareceu surpreso que eu não tinha discutido mais. Pois é sempre melhor quando vocês entendem o lugar de vocês, ele murmurou. Eu fingi que não ouvi. Virei as costas e caminhei até os fundos do prédio. Cada passo parecia pesado, mas eu continuei andando. Usei meu crachá temporário de CEO para acessar a entrada de serviço. Subi pelo elevador dos fundos. Me troquei no banheiro e desci para o auditório. A reunião estava prestes a começar. Quando entrei nos bastidores, a diretora de RH veio correndo até mim. Você está bem? Estávamos preocupados. Você não respondeu às mensagens. Desculpa, foi uma manhã corrida, respondi, ainda processando o que tinha acontecido. Você está pronta? É sua estreia oficial, ela disse sorrindo. Mais do que pronta, eu respondi. E eu estava, porque agora eu tinha uma história para contar. O auditório estava lotado, 500 pessoas, funcionários de todos os departamentos, limpeza, TI, marketing, vendas, segurança. Sim, a equipe de segurança estava lá também. Sentados nas últimas fileiras, eu podia ver o segurança do portão. Ele estava de braços cruzados, olhando para o celular, entediado, sem fazer ideia do que estava prestes a acontecer. A diretora de RH subiu no palco primeiro. Bom dia a todos. Obrigada por estarem aqui nesta manhã tão especial. Como vocês sabem, nossa antiga CEO se aposentou no mês passado, após 23 anos de dedicação incrível.
Hoje, estou muito feliz de apresentar a vocês a pessoa que vai liderar nossa empresa no próximo capítulo. Ela é brilhante, visionária e traz uma energia nova que vai transformar tudo. Eu vi o segurança olhar para cima do celular, levemente interessado agora. Com vocês, nossa nova CEO. A diretora estendeu a mão na minha direção. Eu subi no palco. Os holofotes me cegaram por um segundo, mas eu continuei andando até o centro. O auditório ficou em silêncio total. Eu podia sentir o choque coletivo. Algumas pessoas reconheceram meu rosto das reuniões de diretoria. Outras não faziam ideia de quem eu era. E então, meus olhos encontraram os dele. O segurança do portão. Ele estava congelado, a boca levemente aberta, o celular escorregando da mão dele. Eu vi o momento exato em que ele percebeu, em que a realidade caiu sobre ele como uma tonelada de tijolos. Aquela mulher de moletom que ele tinha humilhado uma hora atrás era a nova CEO dele. Eu segurei o microfone e sorri para a plateia. Bom dia a todos. Eu comecei. Minha voz ecoou pelo auditório, firme e clara. É uma honra estar aqui hoje. Antes de falar sobre nossa estratégia para o próximo ano, sobre os projetos incríveis que vamos desenvolver juntos, eu quero contar para vocês o que aconteceu comigo hoje de manhã, há exatamente uma hora atrás. Um murmúrio percorreu a multidão. Curiosidade, confusão. Eu continuei. Eu cheguei aqui de roupa de academia porque tinha ido treinar antes da reunião e precisava buscar uns documentos no carro. Estava de moletom e camiseta. Nada de terno, nada de salto alto, nada que gritasse executiva. Quando fui entrar pela porta principal, um segurança me impediu. Me disse que esse prédio era só para executivos e que a entrada de serviço era lá atrás. Quando expliquei que eu trabalhava aqui, ele riu de mim. O silêncio no auditório agora era tenso, pesado. As pessoas começaram a olhar para os lados, tentando descobrir de quem eu estava falando. O segurança no fundo da sala estava pálido, absolutamente imóvel. Outros funcionários riram também. Eu continuei. Como se fosse absurdo que alguém vestida como eu pudesse trabalhar neste prédio. Então eu fiz uma escolha. Respirei fundo e usei a entrada de serviço. Agora, eu poderia ter gritado. Poderia ter mostrado meu contrato ali mesmo. Poderia ter causado uma cena e garantido que aquele segurança fosse demitido na hora. Mas eu não fiz isso. Sabem por quê? Porque aquele momento me lembrou exatamente por que eu aceitei este cargo. Porque eu disse sim quando o conselho me ofereceu esta posição. Eu olhei diretamente para o segurança enquanto falava. Eu estou aqui para construir uma empresa onde ninguém é julgado pela aparência. Onde uma pessoa de moletom tem o mesmo respeito que uma pessoa de terno. Onde o cargo que você ocupa não determina o quanto você merece de dignidade. Porque dignidade não é um privilégio. É um direito básico de todo ser humano. As pessoas começaram a aplaudir, devagar no começo, depois mais forte, mas eu levantei a mão, pedindo silêncio. Ainda não terminei, eu disse. Olhei diretamente para o segurança. Senhor, por favor, levante-se. Eu vi o pânico nos olhos dele. Ele olhou para os lados, como se esperasse que eu estivesse falando com outra pessoa. Mas não, era com ele. Devagar, com as pernas tremendo visivelmente, ele se levantou. Você não vai ser demitido, eu disse, e vi o alívio inundar o rosto dele por um segundo. Mas você vai fazer um treinamento comigo pessoalmente sobre respeito, empatia e como nossas ações impactam as outras pessoas. Porque eu acredito em segundas chances. Eu acredito que as pessoas podem aprender e crescer. E eu acredito que erros são oportunidades de transformação. Ele assentiu, ainda pálido, mas havia algo diferente no olhar dele agora. Não era só medo, era vergonha genuína, compreensão. Eu me virei de volta para a plateia. Esta é a cultura que quero construir aqui. Uma cultura onde nossos erros nos ensinam, não nos destroem. Onde a primeira reação não é punir, mas educar. Onde cada pessoa, não importa qual seja a sua função, se sente valorizada e respeitada. E isso começa comigo, com vocês, com cada interação que temos uns com os outros todos os dias. O auditório explodiu em aplausos. Desta vez, eu deixei. Eu deixei as pessoas aplaudirem, processarem, sentirem. E então, passei os próximos 45 minutos apresentando nossa nova estratégia. Falei sobre inovação, sobre crescimento, sobre os desafios que enfrentaríamos juntos. Mas eu sabia que não era isso que as pessoas lembrariam daquela reunião.
Elas lembrariam da história, da lição, do momento em que a nova CEO transformou humilhação em ensino. Quando a reunião terminou, várias pessoas vieram falar comigo, mas havia uma pessoa que eu estava esperando, e lá estava ele, o segurança, parado a uma distância segura, esperando sua vez. Quando finalmente ficamos sozinhos, ele se aproximou. Eu não tenho palavras para pedir desculpas, ele disse, a voz falhando. O que eu fiz foi inadmissível. Eu julguei você sem te conhecer. Eu fui desrespeitoso e preconceituoso. Eu aceito suas desculpas, eu respondi. E estou falando sério sobre o treinamento. Não é uma punição. É uma oportunidade de aprendermos juntos. Ele assentiu, os olhos marejados. Eu vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para mudar. Eu sei, eu disse. E é por isso que você ainda está aqui. Uma semana depois, começamos os treinamentos. Não só com ele, mas com toda a equipe de segurança, recepção e atendimento. Criamos workshops sobre viés inconsciente, sobre como nossas primeiras impressões podem estar completamente erradas, sobre a importância de tratar cada pessoa com respeito, independentemente de sua aparência. O segurança se tornou um dos participantes mais engajados. Ele compartilhou sua própria história, admitiu seus erros publicamente e se tornou um defensor da mudança. E sabe de uma coisa? A cultura da empresa começou a mudar de verdade. 3 meses depois, eu estava trabalhando tarde no escritório. Eram quase 9 da noite. Quando desci para ir embora, vi o mesmo segurança na entrada. Boa noite, senhora CEO, ele disse, sorrindo com respeito genuíno. Você pode me chamar pelo meu nome. Eu respondi, sorrindo de volta. O nome é importante. Boa noite, ele disse, usando meu nome desta vez. E obrigado, por tudo. Eu assenti e segui para o estacionamento. E enquanto dirigia para casa naquela noite, eu pensei sobre aquela manhã, 3 meses atrás. Sobre como um momento de humilhação se transformou em uma lição que mudou não só a vida de um homem, mas a cultura inteira de uma empresa. Porque no final, todos nós merecemos segundas chances. Todos nós merecemos a oportunidade de aprender com nossos erros. E todos nós merecemos ser tratados com dignidade, não importa o que estejamos vestindo.